Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, que o nosso Micael se faça presente entre nós, o Espírito da Verdade nos mostre o caminho, nosso ajustador do pensamento, amplie a nossa capacidade de percepção para que nós possamos compreender as verdades que nos serão reveladas. Que nós continuemos sendo um instrumento do vosso Evangelho, que possamos atender aos nossos irmãos e servir ao nosso Pai, assim como é o seu desejo. Muito obrigado a todos, então. Vamos lá, Sussuzinha, começar a compartilhar o nosso documento. Nenhum episódio em toda a movimentada carreira de Jesus na Terra foi mais atraente e mais humanamente emocionante do que essa que foi a sua primeira visita relembrável a Jerusalém. Ele estava especialmente estimulado pela experiência de comparecer sozinho às discussões no templo, e isso se destacou durante muito tempo na sua memória como o grande acontecimento da sua segunda infância e começo da juventude. Essa era a sua primeira oportunidade de aproveitar de uns poucos dias de vida independente, na alegria de ir e de vir, sem constrangimento nem restrições. Esse breve período de vida sem imposições, durante a semana que veio depois da Páscoa, foi a primeira completamente livre de responsabilidades que ele jamais havia gozado. E muitos anos decorreriam antes que ele tivesse novamente um período livre de todo o senso de responsabilidade, ainda que por um curto espaço de tempo. As mulheres raramente iam à festa de Páscoa em Jerusalém. Não lhes era exigido que estivessem presentes. Jesus, entretanto, recusou-se terminantemente a ir, a menos que sua mãe pudesse acompanhá-los. E quando sua mãe decidiu ir, muitas outras mulheres de Nazaré foram levadas a fazer a viagem. E desse modo, o grupo da Páscoa de Nazaré tinha, proporcionalmente ao de homens, o maior número de mulheres a terem ido à Páscoa. De quando em quando, a caminho de Jerusalém, eles cantavam o Salmo 130. Desde o momento em que deixaram Nazaré até que estivessem alcançado o Monte das Oliveiras, Jesus vivenciou uma longa tensão de expectativa antecipada. E em toda a sua alegre infância, havia ouvido falar de Jerusalém e do seu templo reverentemente. Agora, em breve, ele iria contemplá-los na realidade. Do Monte das Oliveiras e do lado de fora, em uma vista mais aproximada, o templo era tudo e até mais do que Jesus esperava. Mas, tão logo ele entrou nos seus portais sagrados, a grande desilusão teve início. Aqui uma maquete do templo de Jerusalém, né? Foi feita, claro, agora, mas é referente ao templo na época. Em companhia dos seus pais, Jesus passou pelos recintos do templo para reunir-se ao grupo de novos filhos da lei que estava para ser consagrado como cidadãos de Israel. Ele ficou um pouco desapontado pelo comportamento geral das multidões no templo, mas o primeiro grande choque do dia veio quando sua mãe os abandonou no intuito de ir para a galeria das mulheres. Nunca havia ocorrido a Jesus que a sua mãe não iria acompanhá-lo às cerimônias de consagração. E ele estava profundamente indignado com o fato de que ela havia sido levada a sofrer essa discriminação injusta. Enquanto ele ressentia-se fortemente disso, à parte alguns poucos comentários de protestos feitos ao seu pai, ele nada disse. Mas pensou, e pensou profundamente, como exatamente ficou demonstrado quando fez novas perguntas aos escribas e aos professores uma semana mais tarde. Jesus participou dos rituais da consagração, mas ficara
decepcionado com a natureza superficial e rotineira deles, e perdera aquele interesse pessoal que caracterizava as cerimônias da sinagoga de Nazaré. E então retornou para saudar a sua mãe e preparar-se para acompanhar o seu pai na sua primeira volta pelo templo e as suas várias praças, galerias e corredores. Os recintos do templo podiam acomodar mais de 200.000 adoradores ao mesmo tempo. E a vastidão desses prédios, em comparação com qualquer outro que ele havia visto antes, impressionou muito a sua mente. No entanto, estava mais curioso para observar a significação espiritual das cerimônias e cultos do templo. Embora muito dos rituais do templo hajam tocado seu senso do belo e do simbólico, ele ficou decepcionado sempre com a explicação dos sentidos reais dessas cerimônias, que os seus pais ofereceram em resposta às suas muitas perguntas perspicazes. Jesus simplesmente não aceitava as explicações para a adoração e a devoção religiosa envolvendo a crença na ira de Deus ou na braveza atribuída ao Todo-Poderoso. Numa discussão posterior dessas questões, depois de concluírem a visita ao templo, quando seu pai insistiu com suavidade para que ele declarasse aceitar as crenças ortodoxas judaicas, Jesus voltou-se subitamente para os seus pais e, olhando com apelo dentro dos olhos do seu pai, disse: Meu pai, não pode ser verdade. O Pai nos céus não pode tratar assim os seus filhos que erram pela terra. O Pai Celeste não pode amar os seus filhos menos do que tu me amas. E eu sei bem, não importa quão pouco sábio seja o que eu possa chegar a fazer, tu não irias jamais derramar a tua ira sobre mim, nem expandir a tua raiva em mim. Se tu, meu Pai terreno, possui esses reflexos humanos do divino, quão mais pleno de bondade não deve ser o Pai Celeste e transbordante de misericórdia. Eu me recuso a acreditar que o meu Pai nos céus me ame menos do que o meu Pai na terra. Quando José e Maria ouviram essas palavras vindas do seu primogênito, eles ficaram em paz. E nunca mais, novamente, procuraram mudar a sua opinião sobre o amor de Deus e a misericórdia do Pai nos céus. Em todos os lugares, Jesus visita o templo. Em todos os lugares por onde ia, pelos pátios do templo, Jesus ficava chocado e enojado com o clima de irreverência que observava. Considerava a conduta da multidão no templo como sendo inconsistente com a presença deles na casa do seu pai. E o grande choque da sua jovem vida veio quando o seu pai o acompanhou à Praça dos Gentios, onde se ouvia um jargão espalhafatoso, um vozeio alto, um praguejar e tudo isso misturado indiscriminadamente aos balidos das ovelhas e ao murmúrio ruidoso que denunciava a presença de cambistas de moedas, vendedores de animais, para o sacrifício e de diversas outras mercadorias comerciais. Mas, acima de tudo, o seu senso de conveniência sentiu-se ultrajado quando viu as cortesãs frívolas circulando nesse recinto do templo, mulheres tão pintadas como as que ele havia visto recentemente quando em visita a Séforis. Essa profanação do templo levantou totalmente a sua jovem indignação, e ele não hesitou em expressar tudo isso livremente a José. Jesus admirava o sentimento e o serviço do templo, mas estava chocado com a feiura espiritual que via nas faces de tantos dos adoradores irrefletidos. Eles passavam agora pela Praça dos Sacerdotes, abaixo da saliência da rocha,
em frente do templo onde o altar ficava, e observavam a matança de manadas de animais e a lavagem do sangue das mãos dos sacerdotes que oficiavam a chacina na fronte de bronze. A calçada manchada de sangue, as mãos dos sacerdotes entumecidas de sangue e os grunhidos dos animais que morriam eram mais do que esse jovem amante da natureza podia suportar. A visão terrível deixou o jovem de Nazaré doente. Ele agarrou o braço do seu pai e implorou que fosse levado embora dali. Eles voltaram pela praça dos gentios, e mesmo em meio ao riso grosseiro e aos gracejos profanos que eram ouvidos ali, tudo era um alívio para a visão que havia Acabado de ter. acabado de ter. José viu como seu filho ficara enojado ao ver os ritos do templo e sabiamente o levou para ver a porta da beleza, a porta artística feita de bronze coríntio. Jesus, todavia, já havia visto o suficiente para essa sua primeira visita ao templo. Eles voltaram para a praça superior em busca de Maria e caminharam ao ar livre, afastando-se da multidão durante 1 hora, vendo o palácio asmoniano, a casa governamental de Herodes e a torre dos guardas romanos. Durante essa caminhada, José explicou a Jesus que só aos habitantes de Jerusalém era permitido testemunhar os sacrifícios diários no templo, e que os habitantes da Galiléia vinham 3 vezes por ano para participar do culto do templo, na Páscoa, na festa de Pentecostes, 7 semanas depois da Páscoa, e na festa de Tabernáculos em outubro. Essas festas haviam sido instauradas por Moisés, e então eles conversaram sobre essas 2 festas mais recentemente estabelecidas, a da consagração e a de Purim. Em seguida foram para os seus alojamentos e se prepararam para a celebração da Páscoa. Festas judaicas, 50 dias após a celebração da Páscoa, época da colheita da cevada. Vinha a colheita do trigo, quando era comemorada a festa de Pentecostes. Essa data vinha desde os tempos de Moisés. Então, a Páscoa, Pentecostes eram festas judaicas, né? Que depois da vinda de Jesus tomaram uma outra conotação. Na época de Jesus, a celebração da Páscoa também era a época da colheita da cevada e Pentecostes, a colheita do trigo. Pegando um pouco essa curiosidade, boa noite a todos primeiro, tá? Boa noite. Pegando um pouco essa curiosidade que a Lília falou a respeito do que acontecia nas redondezas do templo, né, o comércio, né, a questão da prostituição. Esse dia eu vi um vídeo sobre a pior prisão do mundo, né, uma que é São Pedro, acho que é São Pedro, na Bolívia, ou na Colômbia, não sei. E diz que lá o seguinte, lá dentro da prisão lá é bem severa as regras, e lá é proibido prostituição e jogos. Só que assim, é permitido por quê? Porque os delegados que comandam a prisão não é a polícia, os delegados são os próprios prisioneiros mesmo. Só que se rolar algum dinheiro, se rolar alguma coisa assim que dá para algum rendimento, então é permitido. Eles falam que não, mas é permitido, desde que seja subornado, né? Eu penso assim, que eu acredito que pela política de Roma, né, que estava sendo dominado por Roma, eu acho que eles permitiu essas para Roma, isso era normal, era uma coisa normal. Então, assim, tinha que conciliar uma religião com a política de Roma também. Agora eu fico pensando, será que se não fosse essa questão de Roma, por exemplo, que estava dominando ali Jerusalém, será que os sacerdotes permitiriam isso? Isso que eu ficava na minha dúvida. Então, Hudson, é verdade. Israel estava sob o jugo romano, né?
Mas, no entanto, com relação à religião, eles não se metiam. É assim, a religião era uma coisa tão importante para os judeus, assim, tão intocável, que nem os romanos conseguiram interferir nisso. Herodes tentou, Herodes o pai, Herodes Antipas, ninguém conseguiu interferir nisso. Então, isso fazia parte mesmo de uma cultura primitiva mesmo dos judeus, eu acho. Realmente, esses acontecimentos em templos, em determinadas religiões, ou em todas elas, sim, todas as culturas têm uma coisa ou tem outra, né? Algumas são mais agressivas, outras são menos. Eu me lembro de uma vez que nós fomos ao Japão e fomos visitar um templo budista lá. E ali na saída do templo tinha uma espécie de mercado com várias tendas. E nós compramos um sorvete ali. E eu estava andando no meio da rua principal ali, chupando esse sorvete. E tinha várias pessoas caminhando ali. E aí veio uma senhora, quase me bateu e me jogou para fora da rua, dizendo que naquela rua ali não podia comer nada. As pessoas podiam passar, mas caminhar ali chupando um sorvete ou comendo alguma coisa era uma ofensa aos deuses, né? Tinha que ir para a Então, calçada, você não podia andar no meio da rua. não podia andar, mas se não tiver comendo nada, podia andar no meio da rua. Exato. Mas Mas tivesse comendo comendo só na alguma coisa. calçada. Então, assim, tem essas crenças, tem em todos os lugares. Mas representa bem aquelas religiões, aquelas crenças que as pessoas têm, que o fato de ir na igreja ou no templo, e estar lá no templo regularmente, já cumpriu a sua missão espiritual, né? Então, não importa o que aconteça ali no templo, não importa se você acredita mesmo no Pai, acredita mesmo em Deus, o que você acha de Deus. O importante é ir lá bater o ponto, né? Bater o ponto, pronto, vai embora, né? E Jesus, com o entendimento que ele tinha do Pai, que evidentemente era um entendimento diferente de toda a cultura judaica, ele não podia deixar de se indignar com essa falta de respeito com o pai e essa falta de respeito com a natureza e todo esse negócio. Então, acho que era bem compreensível a reação dele. Mas essa reação também pode ser a mesma de outras pessoas que têm crenças quando vem a sua crença violada. A gente estava um pouquinho antes da nossa começar a nossa reunião falando disso, mas cada um tem as suas crenças e para aquela pessoa as suas crenças são as suas verdades. Então, de qualquer forma que você contrapor a crença de uma pessoa, você vai despertar naquela pessoa uma indignação. E essa indignação é própria da natureza humana, né? Não tem o que fazer. É claro que Jesus aqui tinha uma visão correta das coisas, ele estava muito certo com essa indignação dele. Mas veja a analogia que ele fazia, né? Se o pai dele, que é um ser humano terreno, podia ter com ele um tratamento, uma consideração de pai para filho, por que que Deus, o Pai, que é muito superior ao meu pai terreno, não teria a benevolência, a misericórdia comigo, o amor de me tratar bem, de me guiar da maneira correta, né? Então, é muito legal. É importante comentar que essa viagem de Jesus ao templo se deu numa época, teve um parágrafo aí que nós falou, que foi lido, que falava da introdução dos novos. Desse jeito aí, né? Dos novos estudantes, Ligou a câmera?
judeus no templo, né? Então, é que ali em Jerusalém, os estudantes, depois de completado 13 anos, eles já eram considerados membros da sociedade judaica. Então, eles faziam a sua iniciação ali no templo, e a partir daí eles podiam participar dos fóruns, participar das reuniões, dos mestres e todo esse negócio. E eram considerados meio que adultos já. E José estava para completar 13 anos, mas Jesus, perdão. Porque ali em Nazaré o estudo terminava um pouquinho mais cedo que lá em Jerusalém. Então ele já estava nessa condição, nós vamos ver daqui a pouco, vai ser discutido sobre isso. Mas, então, essa foi a razão pela qual, nessa idade, Jesus foi com o pai e com a mãe até o templo lá em Jerusalém, né? E que decepção, né? Depois de ter aprendido tudo que ele tinha aprendido. Mas vamos lá. Jesus e a Páscoa. 5 famílias de Nazaré e os seus amigos foram convidados pela família de Simão, de Betânia, para a celebração da Páscoa. Simão havia comprado o cordeiro pascal para todo o grupo. A matança desses cordeiros, em quantidades tão enormes, era o que tinha afetado tanto Jesus na sua visita ao templo. O plano para a Páscoa era de comer com os parentes de Maria, mas Jesus persuadiu os seus pais a aceitarem o convite para ir a Betânia. Naquela noite, eles reuniram-se para os ritos da Páscoa, comendo a carne tostada com o pão sem levedura e as ervas amargas. A Jesus, sendo ele um novo filho da aliança, lhe foi pedido que contasse sobre a origem da Páscoa. E ele fez isso muito bem, mas deixou os próprios pais desconcertados, de uma certa maneira, ao incluir várias observações que refletiam, com suavidade, as impressões causadas na sua mente jovem, mais profunda, pelas coisas que ele havia visto e ouvido tão recentemente. Esse era o começo das cerimônias dos 7 dias da festa da Páscoa. Aqui eu encontrei uma ilustração interessante, né? Eles passavam o sangue do cordeiro nos portais da casa, né? Eles chamam nos umbrais. E aí, você quer continuar, Hudson, por favor? Continuo. Passando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A grande importância dessa festa se encontra no Êxodo, no ato redentor de Deus, pelo qual Israel se tornou o povo dele. Deus instruíra aos israelitas a que passasse sangue nos umbrais das portas para que não sofresse praga da matança dos primogênitos. Isso 12:7. E naquela noite passou por todo o Egito e matou todos os primogênitos do sexo masculino, de homens e animais, mas não entrou nas casas cuja porta estava marcada com sangue, e nelas ninguém morreu. Então os israelitas passaram a observar essa festa judaica, o principal marco de sua libertação e da proteção divina. Então essa também era uma das causas, né? Matava o cordeiro, fazia a oferenda, né? E o sangue era passado nos umbrais das portas lá dos judeus. Esse era o costume. Mesmo ainda tão jovem, Jesus, embora não tivesse dito nada sobre essas questões aos seus pais, havia começado a se perguntar sobre como seria celebrar a Páscoa sem a matança de cordeiros. Ele sentiu-se seguro no seu próprio pensamento de que o Pai no céu não estava contente com esse espetáculo de ofertas e sacrifícios. E com o passar dos anos, ele tornou-se cada vez mais determinado a estabelecer a celebração de uma Páscoa sem sangue algum dia. Jesus pouco dormiu naquela noite. O seu descanso foi bastante perturbado por sonhos revoltantes de matança e de sofrimentos. A sua mente estava perturbada e seu coração dilacerado por causa das inconsistências e absurdos da teologia de todo o sistema judaico de cerimônias. Seus pais, do mesmo modo, dormiram um pouco. Eles ficaram bastante desconcertados com os acontecimentos do dia que terminava. Tinham seus corações completamente perturbados pela atitude determinada e, para ele, estranha do jovem. Maria ficou nervosamente agitada durante a primeira parte da noite, mas José permaneceu calmo, embora estivesse igualmente intrigado.
Ambos temiam falar francamente com os jovens sobre esses problemas, embora Jesus, muito prazerosamente, tivesse querido conversar com seus pais caso eles tivessem ousado encorajá-lo. Os serviços do dia seguinte, no templo, foram mais aceitáveis para Jesus e em muito colaboraram para aliviar as memórias desagradáveis do dia anterior. Na manhã seguinte, o jovem Lázaro tomou Jesus pela mão e começaram uma exploração sistemática de Jerusalém e dos seus arredores. Antes que o dia tivesse acabado, Jesus descobriu os diversos locais perto do templo, nos quais havia conferencistas e a ensinar e a responder perguntas. Só um minutinho, que está atrapalhando aqui. Pergunta. E a parte, umas poucas visitas aos santos dos santos, nos quais eles perguntaram com espanto o que estava realmente por trás do véu, da separação. Ele passou a maior parte do seu tempo perto do templo, nessas conferências de ensino. Tem aqui uma imagem, né, dos santos dos santos que fica atrás e a explicação do que é o santo dos santos. Você pode ler, Hudson? Sim. O santo dos santos era o lugar mais sagrado do tabernáculo e também de todo o templo, pois nele ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Somente o sumo sacerdote, o chefe de todos os sacerdotes, podia entrar nesse lugar uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo. Levítico 16:34, como se vê na figura acima. O santo dos santos era separado no santo lugar com um denso véu. Êxodo 26:33. Aqui é o véu, aqui o santo dos santos. E até o sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano, e aí, para quê? Para fazer a expiação dos pecados do povo, porque eles acreditavam, né, que todo mundo era culpado, nascia já culpado. Durante a semana da Páscoa, Jesus se manteve no seu lugar junto aos novos filhos do mandamento. Isso significava que ele devia sentar-se do lado de fora da grade que separava todas as pessoas que não eram completas de Israel. Assim sendo, obrigado a tomar consciência da sua juventude, ele absteve-se de fazer as muitas perguntas que iam e vinham na sua mente. Ao menos ele se conteve até que as celebrações da Páscoa tivessem chegado ao fim, pois, com isso, também as restrições dos jovens recém-consagrados ficavam suspensas. Na quarta-feira da semana da Páscoa, foi permitido a Jesus ir para casa com Lázaro e passar a noite em Betânia. Nessa noite, Lázaro, Marta e Maria ouviram Jesus falar sobre coisas temporais e eternas, humanas e divinas. E daquela noite diante, todos os três passaram a amá-lo como se fosse o irmão deles. No fim da semana, Jesus viu Lázaro menos, pois este não tinha o direito de ser admitido nem no ciclo mais externo de discussões do templo, embora fossem algumas palestras públicas dadas nas praças externas. Lázaro era da mesma idade de Jesus, mas em Jerusalém os jovens raramente eram admitidos à consagração dos filhos da lei antes que tivesse 13 anos completos de idade. Durante a semana da Páscoa, os pais de Jesus encontraram-o muitas vezes assentado a sós, com as mãos na sua cabeça, jovem, pensando profundamente. Eles nunca o haviam visto comportar-se daquela maneira e estavam sentidamente perplexos, não sabendo o quão confusa estaria a mente dele, nem quais problemas havia no seu espírito, por causa da experiência pela qual estava passando. E ele não sabia o que fazer. Ficaram contentes com o final da semana da Páscoa, pois almejavam ter de volta em Nazaré a salvo aquele filho de atitudes tão estranhas. Dia após dia, Jesus pensava em todos os questionamentos. Ao final da semana, ele tinha feito já muitas adequações, mas quando chegou a hora de voltar para Nazaré, a sua mente jovem ainda fervilhava de perplexidades e era ainda assaltado por uma série de perguntas não respondidas e questões por resolver. Antes que tivesse deixado Jerusalém, em companhia do professor de Jesus em Nazaré,
José e Maria tomaram as providências definitivas para que Jesus voltasse quando ele tivesse a idade de 15 anos, para começar o seu longo curso de estudos em uma das mais conhecidas academias dos rabinos. Jesus acompanhou seus pais e o seu professor nas visitas à escola, mas eles ficaram ansiosos ao observar o quão diferente ele parecera a tudo o que disseram e fizeram. Maria estava profundamente atormentada com as suas reações à visita a Jerusalém, e José profundamente perplexo com as observações estranhas do jovem e a sua conduta incomum. Então, nessa época, aí os judeus, a escola, ela era praticamente uma escola ministrada nas sinagogas, né? E a religião era o fundamento principal da educação dos filhos, né? Não que eles só estudassem isso, mas isso era o centro da educação dos jovens judeus, girava em torno disso. E Jesus, evidentemente, tinha essa formação na sinagoga que ele frequentava ali em Nazaré, e ele tinha feito uma imagem da religião judaica, não que ela fosse perfeita, não que ela fosse correta, mas ele achava que era uma religião elevada, uma religião que, apesar dos problemas que tinha, era uma religião que tinha o dom de ensinar, de praticar o bem, de desenvolver as pessoas, etc. Embora ele não gostasse de muitos dos textos dos livros que existiam naquela época, ele sempre selecionava cuidadosamente todos os textos deles. Mas a comunidade dele, que era uma comunidade judaica, dava a ele a impressão de que esse povo tinha um respeito muito grande pelo pai e todo aquele negócio. Agora, imagina ele com essa religiosidade dele e encarando agora essa educação que ele ia ter lá em Jerusalém, pelos mestres ali dos templos, depois dele ter visto tudo aquilo que ele tinha visto, né? Ele não podia ficar mesmo muito animado com aquilo ali, né? Então, o desapontamento, de fato, era muito grande, né? Então, eu acho que na cabeça de Jesus foi quando ele tomou o primeiro choque de realidade da religião judaica e percebeu quanto que o povo daquela época era atrasado e principalmente desconhecia o Pai e era não espiritualizado, né? Então, acho que para ele foi um choque muito grande perceber isso daí, um desapontamento pavoroso, na verdade, né? Então, é compreensível que ele tivesse. A gente vai ver agora nos textos seguintes porque ele fica sozinho ali, né, em Jerusalém, não acompanha os pais na viagem de volta, né, por um desentendimento. Mas isso aconteceu porque na cabeça de Jesus, uma vez que ele já era um jovem iniciado, então já havia sido integrado à comunidade judaica, e ele já fazia parte, então, daqueles membros que haviam sido diplomados, vamos dizer assim, que ele já era um cara que podia participar da comunidade como um adulto qualquer. E, então, para ele era tranquilo que ele ficasse por ali, porque ele já tinha a independência dele conquistada, né? Então, acho que é importante a gente perceber o que ia na cabeça de Jesus naquele momento em que estava toda a mente dele tumultuada, toda aquela situação onde ele queria esclarecimentos, e para ele já era uma pessoa independente ali na sociedade, ele já era uma pessoa que podia tomar as decisões por conta dele mesmo, né? Então, vamos lá. Henricão fica dando spoiler aí. Sou o cara do spoiler. Hudson, pode continuar, por favor? Sim. Afinal, a semana de Páscoa tinha sido um grande acontecimento na vida de Jesus. Ele desfrutara da oportunidade de encontrar
um grande número de rapazes da sua própria idade, companheiros candidatos à consagração, e utilizaram desses contatos como meio de aprender sobre o modo de vida do povo na Mesopotâmia, Turquestão e Pérsia, tanto quanto nas províncias do extremo oriente de Roma. Ele estava já bastante familiarizado com o modo com o qual os jovens do Egito e de outras regiões perto da Palestina eram criados e cresciam. Havia milhares de meninos em Jerusalém nessa época, e o jovem de Nazaré pôde conhecer e entrevistar pessoalmente, de forma mais ou menos prolongada, mais de 150 deles. Estivera particularmente interessado naqueles que provinham dos países do extremo ocidente e do oriente mais remoto. Como resultado desse contato, o jovem começou a alimentar um desejo de viajar pelo mundo com o propósito de aprender com os vários grupos de seus irmãos trabalhavam para viver. 3. A partida de Jesus e Maria. Havia sido arranjado para que o grupo de Nazaré se reencontrasse perto do templo, no primeiro dia da semana seguinte, no meio da manhã, depois que o festival da Páscoa houvesse terminado. Eles fizeram isso e iniciaram o retorno a Nazaré. Jesus tinha ido ao templo para ouvir as discussões, enquanto seus pais esperavam pela reunião de todos os viajantes. Em breve, o grupo preparou-se para partir, os homens caminhando em grupo e as mulheres em outro, como era costume ao viajar para os festivais de Jerusalém. Jesus havia ido para Jerusalém em companhia da sua mãe e das mulheres. E sendo agora um homem consagrado, supunha-se que fizesse o caminho de volta para Nazaré, em companhia do seu pai e dos outros homens. Mas tão logo o grupo de Nazaré movimentou-se na direção de Betânia, Jesus estava tão completamente absorto na discussão sobre os anjos no templo, que se esqueceu totalmente de que passara o momento da partida dos seus pais. E só percebeu que havia sido deixado para trás na hora da interrupção das conferências do templo ao meio-dia. Os viajantes de Nazaré não sentiram a falta de Jesus, porque Maria supunha que ele viajava com os homens, enquanto José pensava que ele viajava com as mulheres, pois tinha vindo a Jerusalém com elas, guiando o jumento de Maria. E não descobriram a sua ausência senão quando chegaram a Jericó e se preparavam para passar a noite. Depois de perguntarem aos últimos grupos que chegaram em Jericó, e verificando que nenhum deles tinha visto seu filho, eles passaram uma noite sem dormir, remoendo nas suas mentes o que poderia ter acontecido, relembrando as suas inúmeras reações inusitadas aos acontecimentos da semana da Páscoa. E com suavidade, repreendendo-se um ao outro por não terem feito com que ele estivesse no grupo antes que partissem de Jerusalém. O primeiro e o segundo dias no templo. Nesse meio tempo, Jesus havia permanecido no templo durante a tarde, ouvindo as discussões e desfrutando de uma atmosfera a mais quieta e decorosa, pois as grandes multidões da semana da Páscoa tinham já praticamente desaparecido. Depois da conclusão das discussões da tarde, de nenhuma das quais Jesus havia participado, ele partiu para Betânia, chegando exatamente na hora em que a família de Simão fazia-se pronta para tomar a refeição da noite. Os 3 jovens estavam cheios de alegria de poderem estar com Jesus, que permaneceu na casa de Simão naquela noite. No entanto, ele pouco conversou, passando grande parte da noite a sós no jardim meditando. Os jovens aí eram o Lázaro, Marta e Maria. Né? Cedo no dia seguinte, Jesus estava de pé e a caminho do templo. Parou no topo do Monte das Oliveiras e as lágrimas derramaram-se dos seus olhos por causa da vista que contemplava. Um povo espiritualmente empobrecido,
tolhido pelas tradições e vivendo sob a vigilância de legiões romanas. Bem cedo pela manhã, Jesus encontrava-se já no templo, com a sua mente pronta para tomar parte das discussões. Enquanto isso, José e Maria também estavam, já bem cedo, de pé, e com a intenção de retomar o caminho até Jerusalém. Primeiro, eles se apressaram a ir até a casa dos seus parentes, onde se tinham alojado como uma família durante a semana da Páscoa. Todavia, ficou claro o fato de que ninguém havia visto Jesus. Depois de o procurarem o dia inteiro sem encontrarem sequer um vestígio dele, voltaram para a casa de seus parentes para passarem a noite. Na segunda conferência, Jesus tinha ousado fazer umas perguntas e participara de uma maneira muito surpreendente das discussões no templo, mas sempre de um modo consistente com a sua juventude. Algumas vezes, as suas perguntas incisivas eram um tanto embaraçosas para os doutos professores da lei judaica, mas ele evidenciava um tal espírito de honestidade cândida, combinada a uma forma evidente de conhecimento, que a maioria dos professores do templo se viu disposta a tratá-lo com toda a consideração. Quando, no entanto, ele presumiu perguntar sobre a justiça que seria condenar à morte um gentio bêbado que havia vagado pelo lado de fora da praça dos gentios e que, inadvertidamente, entrara nos recintos proibidos e reputadamente sagrados do templo, um dos mais intolerantes professores ficou impaciente com as críticas implícitas do jovem e, olhando furiosamente para ele, perguntou quantos anos tinha. Jesus respondeu, 13 anos, menos pouco mais de 4 meses. Então, retomou o professor, agora irado, por que estás aqui, desde que não tens a idade de um filho da lei? E quando Jesus explicou que havia recebido a consagração durante a Páscoa e que era um estudante das escolas de Nazaré, que tinha completado os seus estudos, os professores, em um acorde único, retorquiram com ironia. Devíamos ter sabido, ele é de Nazaré. Mas o líder insistiu que Jesus não devia ser inculpado. Se os dirigentes da sinagoga em Nazaré tinham-no efetivamente graduado, quando ele tinha 12 anos de idade, em vez de 13, e, não obstante vários dos seus caluniadores haverem abandonado o local, a regra era de que o jovem devesse participar, sem ser perturbado, como um aluno nas discussões do templo. Quando terminou esse seu segundo dia no templo, novamente Jesus foi para Betânia, passar a noite. E novamente ficou no jardim para meditar e orar. Evidentemente, sua mente estivera preocupada na contemplação de problemas graves. O povo judeu foi levado cativo alguns anos antes, e depois já tinham regressado à terra ao tempo de Jesus. O norte era menos judeu, tinha muita mistura de povos. Não sei se eram os essênios, mas certamente o povo era mais misturado. Por isso eles tinham uma religião, sim, mas era uma religião menos ortodoxa, como falou bem o Henrique. De fato, o norte, a Galileia fica no norte, no centro fica Samaria, e no sul fica Jerusalém. Judéia, da qual Jerusalém é a principal das cidades. Então, efetivamente, no norte existia mistura de povos muito mais do que no sul. Obrigada, Hélio. Udo? Não, eu só achei interessante essa passagem aqui que fala, né, na segunda conferência,
Jesus tinha ousado fazer umas perguntas e participara, de uma maneira muito surpreendente, das discussões no templo, mas sempre de um modo consistente com a sua juventude, ou seja, apesar do conhecimento, do esclarecimento espiritual que ele tinha, né, ele se adequava àquela época e, de uma forma bem humilde, apresentava o seu comportamento diante de tudo aquilo, né? Então, essa passagem aqui me chamou muita atenção por conta disso, só isso. É muito legal essa observação sua, porque, de fato, Jesus tinha uma maneira muito positiva de ensinar, né? Sempre positivamente, e muitas vezes a maneira dele ensinar era por meio de perguntas, né? Fazendo com que a pessoa refletisse a respeito disso. Então, já desde pequeno ele atuava dessa forma, né? Muito legal. Jesus nunca fazia um ensinamento de negação, né? Não faça isso, não faça aquilo. Muito pelo contrário, os ensinamentos deles era sempre positivo. Faça o bem, ame o próximo. Então era sempre dessa forma, ou colocando perguntas, né? 5. O terceiro dia no templo. O terceiro dia de Jesus com os escribas e os professores no templo testemunhou a reunião de muitos espectadores que, havendo ouvido falar desse jovem na Galileia, vieram para usufruir da experiência de presenciar o jovem confundir os homens sábios da lei. Simão também veio de Betânia para ver o que o menino faria. Durante esse dia, José e Maria continuaram a sua procura ansiosa por Jesus, indo mesmo por várias vezes até o templo, mas nunca pensando em escrutinar os vários grupos de discussões, embora houvessem tido a impressão, em determinado momento, de terem ouvido a voz fascinante dele à distância. Antes que o dia houvesse terminado, toda a atenção do principal grupo de discussão do templo estava focalizada nas perguntas feitas por Jesus. Entre as suas muitas perguntas estavam: o que realmente existe no Santo dos Santos, atrás do véu? Por que as mães em Israel deviam ser segregadas dos adoradores masculinos do templo? Se Deus é um pai que ama seus filhos, por que toda essa matança de animais para ganhar o favor divino? Teriam os ensinamentos de Moisés sido mal interpretados? Se o templo é dedicado à adoração do Pai no céu, é coerente permitir a presença daqueles que estão empenhados em meras trocas seculares e no comércio? O esperado Messias será um príncipe temporal a assentar-se no trono de Davi, ou irá ele funcionar como a luz da vida para o estabelecimento de um reino espiritual? E durante todo o dia, aquele que o escutaram maravilharam-se com essas perguntas, e ninguém ficara mais atônito que Simão. Durante mais de 4 horas, esse jovem de Nazaré pressionou os instrutores judeus com perguntas que instigavam o pensamento e que sondavam os corações. Ele fazia poucos comentários sobre as respostas dos mais velhos. Passava o seu ensinamento por meio de perguntas que fazia. Com a frase hábil e sutil de uma pergunta, ao mesmo tempo desafiava o ensinamento deles e sugeria o seu próprio. Pelo seu modo de formular uma pergunta, havia uma atraente combinação de sagacidade e de humor que o tornavam querido até mesmo por aqueles que mais ou menos se ressentiam da sua juventude. Ele era sempre eminentemente justo e cheio de consideração pelo modo como fazia as perguntas penetrantes. Nessa tarde memorável no templo, Jesus demonstrou aquela mesma relutância em tirar vantagem injusta de um oponente, coisa que caracterizou toda a sua administração pública subsequente.
Enquanto jovem e mais tarde como um homem, ele parecia estar totalmente isento de todo desejo egoísta de vencer uma discussão para experimentar meramente um triunfo lógico sobre os seus semelhantes, estando interessado supremamente apenas em uma coisa: em proclamar a verdade perene e assim efetuar uma revelação mais completa do Deus eterno. Quando o dia terminou, Simão e Jesus dirigiram-se para Betânia. Durante a maior parte do caminho, o homem e o menino permaneceram em silêncio. De novo, Jesus parou no cume do Monte das Oliveiras. Mas, enquanto via a cidade e o seu templo, Jesus não chorou, apenas inclinou sua cabeça em uma devoção silenciosa. Depois da refeição da noite, em Betânia, novamente ele declinou-se de juntar-se ao círculo feliz. Em vez disso, indo para o jardim, lá se demorou noite adentro, empenhando-se em vão em encontrar algum plano definido de abordagem da questão do trabalho, da sua vida e de como decidir o que de melhor fazer para revelar aos seus irmãos espiritualmente cegos, um conselho mais belo do Pai Celeste, e desse modo libertá-los da sua terrível servidão à lei, ao ritual, ao cerimonial e à tradição obsoleta. Mas nenhuma luz clara veio ao jovem buscador da verdade. Obrigada. Um prazer. Ninguém quer falar 13 alguma coisa? anos. 13 anos. 13 anos. E toda essa lucidez e todo esse questionamento. Sim. A minha questão... 13 anos ainda. Não tinha 13 anos, faltava 4 meses. Sim. A minha questão é a seguinte. Ele veio como humano, como nós, né? Se ele nunca soubesse, se a mãe dele não tivesse recebido a visita do anjo, e nunca ninguém tivesse falado absolutamente nada, será que ele saberia? Por que teve que ter a visita do anjo, se ele era para ser um de nós? Então, mas a mãe dele, ele não contou nada para ele. Maria nunca contou para Jesus que ele era sobre a visita de Gabriel. Ele só ficou sabendo disso, a gente falou isso a semana passada, se não me engano. Ele só ficou sabendo disso por João, quando do batismo dele, lá no Jordão. Mas o João já sabia, desde pequeno, que a mãe recebeu também a visita do anjo. Sim, mas Jesus não sabia. Jesus só soube no batismo. Mas, independente disso, ele recebeu a visita de um ser de Salvington, né? De um ser celestial de Salvington. Sim, mas foi durante essa visita dele em Jerusalém. Porque, assim, eu penso assim, por exemplo, se a condição dele como humano é exatamente igual à nossa, ela não deveria ter um precedente de um aviso, ou de um avatar, ou de uma comunidade, ou de alguma visita. Então, eu só acho isso uma falha nesse quesito, só isso. Então, e outra falha também é o seguinte: recebeu um ajustador, digamos assim, gabaritado. Só isso. Marli, você tem razão. Existem aparentes inconsistências nessa, vamos dizer, encarnação, nessa vinda de Jesus para vir habitar entre nós. Quando a gente começou a estudar esses documentos, eu fiz uma apresentação mostrando, comparando um ser humano e Jesus na sua vinda à Terra. Então, assim, Jesus recebeu um corpo exatamente igual ao de todos os seres humanos aqui da Terra. Ou seja, ele é resultado de um acasalamento de um homem e uma mulher, que eram seus pais. Então, com relação ao seu corpo físico, nós não tínhamos dúvida sobre essa questão.
Ele recebeu uma mente humana, que é uma dádiva do espírito criativo do universo local, como todos os seres humanos recebem. E essa mente roda no intelecto material, no cérebro humano. Então, assim, a mente recebida por Jesus é exatamente igual à mente que nós recebemos. E que é um software que funciona num computador, que é o cérebro humano, que também era humano, né? Então, esses dois aspectos são completamente humanos. Nós, humanos, recebemos os ajustadores de pensamento. Os ajustadores de pensamento, eles têm características próprias dependendo da experiência que eles vivem. Tem diversas classificações de ajustadores de pensamento. Tem aqueles que são virgens, que nunca habitaram uma mente humana, aqueles que são autoconscientes ou qualquer coisa Autoatuantes. assim, autoatuantes. Então, enfim, tem aqueles que são mais avançados e aqueles que não. De fato, Jesus recebeu um ajustador do pensamento, que foi o mesmo ajustador do pensamento que habitou a mente de Maquiventa Melquisedeque. Uhum. Então, sim, era um ajustador de pensamento bastante experiente Uhum. em habitar mentes humanas, como muitos outros ajustadores também são. Então, provavelmente, pode ser que algum de nós aqui também seja habitado por um ajustador muito experiente. Isso não faria tanta diferença assim, mas, de fato, ele recebeu um ajustador bastante experiente. O que não era humano em Jesus, que ele não recebeu novo, foi a personalidade dele. E não poderia ter uma personalidade diferente, porque a personalidade dele é a personalidade de Micael. Se ele recebesse uma personalidade nova, não seria Micael que estaria vivendo aqui na Terra. Então, o desafio dessa personalidade de Jesus, porque assim, todas as personalidades, inclusive a nossa, a missão delas é de unificar o nosso ser. E a unificação desse ser se dá pela subordinação da matéria física à nossa mente, e esta mente deve ser coordenada pelo espírito. Então, o grande desafio de Jesus, enquanto homem, era de conseguir que a mente dele não se deixasse subjugar pela energia física dele, pelo corpo dele. Então, sim, ele tinha uma condição especial, de fato, mas o desafio dele era justamente esse, de viver como um homem, e a personalidade dele tinha essa dificuldade de colocar essa unificação, porque essa mente era uma mente nova, não era a mente de Micael que estava ali. E levou um tempo até que a mente de Jesus fosse trabalhando em sintonia com esse ajustador de pensamento e gradualmente desenvolvesse a sua alma. Então, assim, a partir do momento que a mente de Jesus, trabalhando em sintonia com esse ajustador do pensamento, conseguisse desenvolver a sua alma, a partir desse momento, Jesus, sim, poderia ter plena consciência de quem ele era. Porque na alma você tem essa ligação espiritual que permitiria a ele, Jesus, conversar abertamente com o seu ajustador do pensamento, ter uma comunicação fluida com ele. Então, até o momento em que essa alma fosse desenvolvida, era um desafio muito grande para a personalidade de Jesus administrar essa energia mental dele e fazer que essa mente dele subjugasse a energia física dele. Então, o primeiro propósito da vinda de Jesus aqui, nessa sua auto-outorga, era de viver como um homem e mostrar que existe, sim, a possibilidade de desenvolver a alma e de alcançar o ponto de fusão com o seu ajustador do pensamento. Então, por quê?
Porque é isso que Jesus traçou, o nosso Micael traçou, como meta de vida física para todos os mortais por ele criados. Então, ele veio para mostrar que essa fusão é possível de ser alcançada. É claro, ele tem uma personalidade especial, porque é a personalidade de Micael, né? E a personalidade pode, sim, falhar, mas não a de Micael, provavelmente. Mas foi muito importante essa vida dele, essa vivência dessa experiência, porque ele experimentou na carne, na mente e na sua personalidade os desafios reais da vivência humana. Eu, às vezes, falo que é muito fácil você ter ciência de como a coisa funciona. Eu sempre cito um exemplo, que é o caso, por exemplo, do obstetra. Ele sabe perfeitamente de que maneira uma mulher fica grávida. Sabe tudo o que acontece desde a fecundação até o momento do nascimento da criança. Ele sabe o que acontece com o corpo, a química, o físico daquela mulher e de que maneira aquele feto se desenvolve no corpo de uma mulher. Mas esse obstetra, se principalmente for um homem, ele nunca vai experimentar a experiência da gravidez. Ele nunca vai sentir o que uma mãe sente por uma gravidez. Então, acho que essa vida de Jesus entre nós tem essa característica de que, sim, ele de fato tinha uma personalidade especial, que era a personalidade de Micael, não poderia ser diferente, porque de outra forma não seria Deus entre nós. Tinha, sim, um ajustador, mas o ajustador dele, sendo experiente ou não, tinha o desafio de superar essa mente dele, que era uma mente material também, uma mente divina, mas trabalhando numa mente material, como a nossa, e de superar essas dificuldades. Então, sim, ele tinha, sim, características especiais, mas, mesmo assim, diante dessas circunstâncias, eu acho que a vida dele entre nós foi uma vida muito especial e que deu a ele uma experiência que é o que ele precisava receber, essa experiência de ser um humano entre nós e compreender um pouco da dificuldade que o ser humano tem de superar as suas próprias dificuldades, né? E eu acho que isso ele viveu muito bem. Mas você tem razão, essas ponderações. Henrique, uma Sim. outra questão, desculpa alongar, Uhum. eu coloquei assim do privilégio do ajustador e de algumas outras condições, mesmo meu pai e a mãe, quando eles saíram para proteger o menino, para não matar o menino, Herodes e tudo mais, quer dizer, que ele não sabia realmente, nunca tinha escutado absolutamente nada sobre isso, assim, dentro de outras leituras que eu tenho, não só de Urântia, eu creio que ele sabia que tinha essa dúvida dos pais, da mãe, desde pequeno. Agora, a outra questão que eu coloco é o seguinte, pelo que Jesus pregou, pelo amor, só pelo amor, se ele não tivesse feito absolutamente nenhum milagre, só pelo amor, pela coerência, pela bondade, as pessoas teriam reconhecido ele como filho do homem, sem nenhum milagre? Então, ele não queria fazer nenhum milagre, ele se recusava a fazer milagres. Ele achava que a pregação dele, o evangelho dele, não podia estar vinculado a esses milagres, porque os milagres, de fato, apesar de mostrar que ele tinha uma origem sobrenatural, ou pelo menos fazer com que as pessoas assim pensassem, não trazia a fé para essas pessoas. Isso ficou demonstrado quando, por exemplo, ele teve aquela reunião com aqueles 5.000 seguidores depois da realização de um milagre, e aqueles 5.000 seguidores estavam ali todos com fome, tudo, não tinham o que comer, e ele fez a multiplicação dos pães e do peixe. E aí, naquele momento, o pessoal quis proclamá-lo rei, e ele se recusou a que fosse rei. Ele disse, não foi para isso que eu vim aqui. E aí, o que aconteceu? Todos aqueles que haviam presenciado os grandes milagres de Jesus se afastaram imediatamente, ele ficou praticamente sozinho com os apóstolos. Então, não foi o milagre, não foram os milagres, embora
os milagres tivessem despertado a atenção para a sua figura, do meu ponto de vista, não foram os milagres que fizeram com que Jesus fosse capaz de disseminar os seus ensinamentos. Até porque a gente tem muitos ensinamentos de muitas doutrinas que prevalecem até hoje, e de gente que não fez milagre nenhum, né? Então, as pessoas têm uma facilidade para acreditar em determinadas coisas. Então, Jesus se recusava a fazer milagre por isso mesmo. Ele sabia que o milagre podia fazer com que as pessoas se lembrassem dele como uma pessoa que tinha um dom sobrenatural, mas não fariam com que essas pessoas aceitassem os seus ensinamentos. Então, do meu ponto de vista e na minha maneira de ver, esses milagres tiveram, sim, uma contribuição para chamar a atenção sobre ele, mas não foi o que motivou a propagação da fé das pessoas que acreditavam em Jesus e acreditavam no reino de Deus. Tá. Suponhamos que Paulo, no caminho de Damasco, não tivesse assistido aquilo. Paulo assistiu a morte de, como é que chamava mesmo aquele discípulo de Jesus? Estevão. De Estevão. O Paulo e Estevão. Então, ali ele ficou impressionado com a morte de Estevão, esse negócio todo. Mas Paulo, apesar de ter sido um elemento extremamente importante no cristianismo, e o próprio livro de Urântia reconhece a importância que ele teve no desenvolvimento do cristianismo, mas Paulo também foi o principal. Então, Paulo foi um dos grandes alteradores dos ensinamentos de Jesus, porque ele fez imensas concessões na religião para poder atrair outras religiões e outros adeptos para o cristianismo, né? Então, assim, Paulo teve uma importância muito grande, mas foi realmente um grande nome dentro do cristianismo. Mas era uma pessoa brilhante, com certeza. Mas ele não viveu com Jesus. Né? Sim, eu digo quando ele teve a visão na estrada de Damasco, estou falando assim, tudo no catolicismo, no cristianismo, né, que tentaram fazer, tem que ter um lado miraculoso, né? Tipo assim, Jesus apareceu depois de 3 dias, tem que ter uma coisa meio mágica. Então, assim, a minha contestação é o seguinte, eu creio em absolutamente tudo, mas o que eu contesto, o que eu fico pensando, como teria sido se as coisas acontecessem normalmente? Morreu, ponto. Não ressuscitou, não apareceu para ninguém, ponto. Como seria esse amor dado? Só isso. Essa é a minha grande dúvida. Só isso. Eu creio nele sem ressuscitar, creio nele sem milagres, mas eu fico pensando assim, tudo tem que pôr muito milagre, muita coisa. Eu gostaria de fazer uma colocaçãozinha. É coisa minha, mas eu sinto que Paulo, ele era o perseguidor, né? Ele era muito culto, muito inteligente. Ele era perseguidor dos cristãos, ele mandava matar mesmo. A impressão que eu tenho que quando ele matou o Estevão não olhou com ódio para ele. Ele olhou como Jesus olhou na cruz, né? Perdoai-o. Ele não sabe o que está fazendo. E ele deve ter olhado para Paulo com aquele olhar até amoroso, sabe? Não de ódio, de raiva por estar sendo, né? Matado por Paulo. Então, como eles caminhavam muito de camelo e andavam pelos desertos, e eu acredito que nessa andança até chegar em Damasco, ele teve a oportunidade de meditar sobre o que ele estava fazendo. Por que eu matei Estevão? O que foi que ele fez? O que ele fez de mal para que eu o matasse? Por que eu estou perseguindo os cristãos se eles não matam ninguém, não fazem mal para ninguém?
Então, ele teve essa oportunidade. E aí, chegando em Damasco, aí eu acho que é simbólico, sabe, a cegueira dele. Eu acho que a cegueira dele foi deixar o antigo conhecimento dele, e aí ele procura o Ananias em Damasco. Eu nasci em Damasco, Ai, que então eu me legal. orgulho um pouco de ter nascido lá nas origens, onde, né, os apóstolos, Jesus caminhou. Então, ele procura Ananias, que era um profeta, né? E ele quer saber sobre Jesus. E ele fica um bom tempo lá, estudando e se iluminando, né? Para depois ele sair pregando o cristianismo. Mas eu tenho a impressão que essa conversão dele foi esse lado que ele teve de oportunidade de ficar meditando, sabe, durante o caminho. Por que que eu estou matando esse pessoal se eles não fazem mal para ninguém? Então, foi um ato de amor. Você fala que tem que ter ato de amor, né? Foi um ato de amor mesmo. Poxa, eu estou perseguindo alguém que não fez mal para ninguém e me olhou com aquele olhar amoroso, não de ódio. Aí ele cai em si, né? Então é Perfeito, isso. perfeito. Porque eu acho que o milagre está no ato do amor, de você dar o amor, sabe? Então, assim, eu vejo muita coisa assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, esses milagres, sabe? E eu acho que isso empobrece muito o amor. Eu acho assim, nós, por exemplo, humanos, que ainda estamos longe, vamos dizer, da iluminação, mas, assim, o que vai fazer o nosso próximo despertar com o nosso comportamento? Então, é nosso testemunho de vida vai fazer o outro despertar muito mais do que se eu fizesse milagre, sei lá, entendeu? Então, eu acho assim que é o nosso comportamento. Eu não preciso nem falar de livro de Urântia. Se o seu comportamento for amoroso, eu recebo assim, eu agora na pandemia, assim, é feio a gente ficar falando, mas eu ajudei algumas pessoas, principalmente desempregadas, e eu vi que pessoas já estavam descrentes até de Deus, pessoas que já tinham se desligado da religião. E hoje eles chegam para mim e falam: olha, eu te agradeço por você me fazer eu reencontrar Deus, por você fazer eu voltar para a minha religiosidade. O que você faz? Eu leio o livro de Urântia. Eu faço parte de umas outras escolas filosóficas, então eu faço isso, isso e isso. Então, é o nosso comportamento que vai levar para o livro de Urântia ou para outras coisas elevadas, né? Outras escolas, vamos dizer, filosóficas, religiosas. Então, é isso. Não, a gente não precisa... É uma forma de milagre, saber que existe alguém que ainda faz bem para alguém, entendeu? É isso que eu acho que o recado tem que ser esse. Isso. Nós estamos estudando justamente para conhecer a Deus, a Micael, aos exemplos deles, e procurar, pelo menos, imitar, né? Evoluir, pelo menos, por imitação, não só por imitação, claro que a gente vai evoluir pelo sentido, né? A gente vai usar a mente, a inteligência e o coração para a gente evoluir e chegar onde a gente quer, que é no paraíso, né? Assim seja.